Boa noite a todos. Hoje vamos dar início ao semestre da Escola Existencial da Fundação Souza Brasil com uma aula inaugural de título A Psicoterapia Analítico-Fenomenológico Existencial e a Criação Racional do Próprio Ser Humano. Essa aula vale como a primeira aula do módulo 1 do curso de formação, que vocês vão ter mais notícia adiante, que é um curso que envolve a parte prática, que é feita no CEPAF, e a parte teórica aqui na Fundação. Mais alguma coisa? O Roberto Patrus é o professor titular, a Flávia a professora assistente. Eu sou o Otávio, qualquer dúvida e maiores informações é comigo. Tá bom? Aproveitem a aula. Eu já olhei a aula, gostei muito, então vocês vão... aproveitem. Muito bem. É um prazer estar com vocês. Temos pessoas aqui em casa e pessoas aqui na sala e pessoas também virtualmente. Então vamos trabalhar esse modelo híbrido, né, que facilita tanto a gente ter acesso. Obrigado a todos. Estão 26 pessoas online. Estou vendo o Guilherme, meu irmão, ali presente também. Obrigado pela presença. A Laís Pena, que sempre me acompanha, né? Quase prima, né, Laís? Que bom que está presente. Vivian, Cássia, João. Então vamos lá. Eu vou fazer uma exposição, apresentar uma ideia em 4 grandes tópicos e espero que ela dure assim em torno de 1 hora, máximo 1 hora e 10 minutos, para a gente ter 20 a 30 minutos de discussão e resolução de perguntas. O objetivo hoje é que vocês saiam daqui compreendendo como que é possível o ser humano criar a sua humanidade. Se você perguntar para qualquer criança qual a diferença entre o ser humano e os outros animais, a resposta que vem na ponta da língua qual que é? O ser humano é um ser racional. Então, essa racionalidade é o que nos faz humanos. Se a gente viver de forma irracional, a gente está se privando da nossa humanidade. A gente vai viver como um animal qualquer. E o papel da educação é criar essa racionalidade. Por isso que no título tem a criação racional do próprio ser humano. Então, educar-se é criar essa humanidade em nós que é fundada na racionalidade, que vai incluir a capacidade de pensar, inclusive, os sentimentos. Pensar, inclusive, o que nos dá afetividade. Então, não é um racionalismo, mas é uma compreensão da racionalidade. Então, esse aqui é o objetivo, e nós vamos explicar isso à luz da teoria que fundamenta todo o nosso trabalho aqui, tanto na Fundação Souza Brasil, quanto no CEPAF. Tá? Então, vamos lá. Apresentando as nossas instituições, a Fundação Souza Brasil tem 2 braços que ela se apoia. O braço de ensino se chama ESEX, que é a abreviação da Escola Existencial. É uma casa de educação e um espaço de construção de um conhecimento e de uma atitude frente ao conhecimento. Então, a ideia da ESEX é não só dar aulas, mas dar aulas à luz da teoria que fundamenta o nosso trabalho, para que vocês sejam capazes de pensar o pensamento. Ao contrário de várias outras escolas que só ensinam o que a cultura produziu, aqui o objetivo é vocês conhecerem o que a cultura produziu e vocês se tornarem críticos em relação a esse conhecimento para vocês elaborarem o próprio conhecimento. Então, é uma perspectiva mais, assim, temos que usar todo o arquivo cultural que a gente dispõe, quanto mais conhecimento melhor, buscar de todas as fontes e pensar com a própria cabeça. Tá? Essa aqui é a ideia. E os cursos que a gente oferece, né, como a ESEX está abaixo da Fundação Souza Brasil, elas
São cursos à luz da teoria psicoterapêutica, analítico, fenomenológica e existencial, que é a missão, né, da Fundação. O CEPAF é o braço da psicoterapia, é o braço da formação, é o braço em que a pessoa vai compreender a vida dela para que ela haja com absoluta consciência de si, para ela construir uma identidade, construir uma unidade de pensamento. Ou seja, ela vê uma ressonância do que ela pensa com a forma como ela age. Uma pessoa, quando sofre, é porque há um conflito entre a forma que ela está vivendo e a forma que ela pensa. Deve ser muito ruim você estar num lugar que você não quer estar. Você agir com alguém e depois falar, pô, eu não devia ter falado dessa maneira. E o objetivo de um trabalho terapêutico é você ser capaz de elaborar como que você quer atuar e ser capaz de atuar da maneira que você pensa. Essa unidade de pensamento dá à pessoa um sentimento de paz, de unidade. Quer dizer, ela está íntegra. E a tranquilidade para ela poder ser o que ela quer ser em cada ambiente. E a gente chama tanto a ESEX quanto o CEPAF de uma casa de educação. Aqui realmente o ambiente é para formar e informar as pessoas. E no CEPAF um espaço de reformulação do caráter, né, que é a parte da personalidade que permite um aperfeiçoamento, né, com vistas a ser feliz, que é o que importa na vida, que é a nossa autorrealização pessoal, né, nos relacionamentos, e profissional na nossa atividade do dia a dia. No CEPAF a gente oferece a psicoterapia individual e a psicoterapia do indivíduo em grupo. E fazemos também a psicoterapia do grupo. A gente trata grupos que têm objetivos comuns, grupos de diretores, conselhos, famílias que têm um propósito comum, para que eles vivam a equipe com saúde. Então é uma formação de equipe com a construção de um relacionamento sadio entre eles. A gente chama esse trabalho de formação do cérebro coletivo. Então, se a gente puder definir o ser humano é o ser dotado da capacidade de pensar. Simples assim. Tá? Se você está vivendo no piloto automático, naquele momento você não está sendo humano. Se você ligou o modo sonâmbulo de ser, você não está sendo um sujeito racional, você não está sendo humano. Então, quando eu encontro com algumas pessoas e falo, cara, eu estou na correria, não está dando tempo nem de pensar. Então, não está sendo humano. Não está dando tempo de pensar. Tá? Eu acho muito curioso um sonâmbulo. O que mais me encabula no sonâmbulo é que ele está dormindo, levanta da sua cama, abre a porta, sai e vai para outro lugar. Por que ele não tromba na porta se ele está dormindo? E as pessoas vivem como sonâmbulos, se elas não exercitarem essa capacidade de autoobservação, de consciência do que estão fazendo. Então, o ser humano, ele se humaniza quando ele é capaz de pensar. E ele está desumanizado quando ele está vivendo pelos cocos. Ele está vivendo como sonâmbulo. Né? Ele está indo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por que você está aqui? Ah, o vento trouxe. Sei não. Por que você escolheu essa faculdade? Sei não. Por que você casou? Ah, porque não namorei muito tempo, né? Casei. Ah, sei não. Então a pessoa vai sem consciência da finalidade das suas condutas. O ser humano que pensa, ele logo intui que a vida é um mistério. Isso é a primeira sensação que vem. De onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que tem antes de eu existir? Né? O que tem depois que eu me for? É um mistério. E ao pensar esse mistério da origem e do destino, o ser humano especula algo a respeito de Deus, em todas as culturas. Pode ser o índio, pode ser o cristão, pode ser o muçulmano, pode ser o sujeito que está lá no Alasca. Todo ser humano pensa em algo relacionado a Deus. Quando eu digo que especula, é porque Deus é um mistério. A origem é um mistério.
Então, tudo que a gente falar de Deus é uma especulação. Não é? Quem que é médico aqui na sala presencial? Não é? E na virtualmente, tem alguém que é médico aí? Dá um oi para nós aí, ou levanta a mão. Olha lá, Larissa. Não é? Quer dizer, na medicina, existe um instrumento cirúrgico que se chama espéculo. Já ouviram falar dele? Espéculo é espelho. Então, como Deus é mistério, quando eu especulo, quando eu faço uma especulação, eu estou falando de quem? De Deus ou de mim? De mim. Eu estou especulando, eu estou me espelhando no mistério. Então, e cada cultura vai falar de Deus com a linguagem da sua cultura, com a linguagem da sua época, com os símbolos da sua época, com os ritos, né? A linguagem de cada cultura. Por isso que eu coloquei que o ser humano imagina deuses. Esse grande acervo cultural são as teologias, que especulam sobre Deus. Não satisfeito com essas respostas, o ser humano resolveu então refletir e buscar uma solução mais racional, né, mais lógica para esse mistério. E aí ele se vale da filosofia para descrever a si mesmo no mundo e para descrever o próprio mundo. Só que a própria razão reconhece que a razão tem razões que a razão desconhece. E aí ele usa também a intuição. Quer dizer, a intuição também pode fazer eu compreender esse mistério. Então a filosofia oscila entre aqueles que são mais racionais e aqueles que valorizam o sentimento, a ética, a finalidade da vida e dão um contexto mais abstrato e menos lógico para compreender a vida. Essa é a dinâmica da história da filosofia. E ainda assim, a gente continua insatisfeito com essas perguntas a respeito da origem e do destino. O ser humano faz ciência, então, e se vale da observação e da experimentação para achar as causas de tudo que existe. Então, teologia, filosofia e ciência estão perguntando por quê? Por que eu existo? Por que eu penso? Por que o sol nasce todo dia? Isso são especulações que buscam, são investigações que buscam a mesma resposta, que é a nossa origem. Esse acervo é chamado de cultura. Então a cultura é o resultado de tudo que o ser humano pensou ao longo de séculos e em diferentes lugares, inclusive no Oriente, no Ocidente, com pensamentos muito diversos. Então nós temos um acervo riquíssimo para a gente buscar, para servir de subsídio para a gente pensar. Eu vou lá, estudo o pensamento para eu saber como que eu penso o mistério da vida, como que eu me torno teólogo, como que eu penso e reflito sobre a vida e sobre eu nessa vida, e como que eu busco a causa das coisas de uma forma que me dê segurança. Porque senão nós não estaríamos com conexão via internet sendo oferecida para a gente dar uma aula para 36 pessoas online e mais 20 pessoas aqui. Quer dizer, para eu oferecer uma aula em modelo híbrido, eu tenho que pensar que existe uma ciência por detrás dos recursos que a gente está utilizando. E eu convidei vocês para o 10º andar, porque eu tenho certeza que esse prédio não vai cair pelo menos até amanhã. Quer dizer, existe uma ciência que construiu esse prédio. Senão, a gente não poderia viver com alguma tranquilidade. Só que tem um problema. Quando a gente nasce, a gente não sabe de nada, nem do que a cultura produziu. Nem desse acervo maravilhoso. Então, qual que é a saída? Como é que eu vou desenvolver a minha racionalidade? Como que uma criança recém-nascida, ou com 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, desenvolve a sua humanidade?
ela precisa aprender a pensar, porque ela não nasce sabendo pensar. Olha a profundidade do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que faz um ser humano humano é a capacidade de pensar. E eu estou dizendo que uma criança nasce sem a capacidade de pensar. Logo, a criança nasce não humana. É um bichinho que vai ser humanizado por meio da educação. Se o ser humano não for educado, ele não se torna humano. O nosso cérebro nasce absolutamente despreparado para viver. Ele nasce com potencial para poder pensar. E a interação com o ambiente são os estímulos do ambiente que vão permitir ao ser humano criar as conexões cerebrais para que ele aprenda a perceber a realidade, a pensar a realidade, a elaborar as emoções que ele sente ao longo do seu desenvolvimento. Então, esse cérebro precisa aprender a pensar. Ele precisa de interação. Se um recém-nascido for criado por lobos, ele não vai ser um ser humano. Ele não vai ter nem a posição ereta. Ele nem vai andar sobre dois, né? Como Homo erectus. Tá? Então, quer dizer, a educação é fundamental. E a educação tem dois braços fundamentais. Ela tem que ser capaz de pegar esse acervo cultural imenso e transmitir para as novas gerações. Ou seja, nós temos que ir para a escola e aprender o que as gerações passadas pensaram. O que as teologias produziram de conhecimento, o que as filosofias produziram de conhecimento, o que as ciências, nos seus mais diferentes ramos, produziram de conhecimento. Isso se chama informação. Só que só a informação é pouco. Porque uma educação integral teria que privilegiar a formação. Ou seja, a criação de um ambiente propício que favoreça a reflexão sobre esse conhecimento que a pessoa recebe, para ela ser capaz de ter consciência de si, para ela ser capaz de checar o que ela pensa com o pensamento da realidade, com o conhecimento produzido pela cultura, e se apropriar de um pensamento que se torne seu, e construir essa unidade de pensamento. Ou seja, ter uma filosofia de vida, ter um pensamento sobre a origem e ter clareza de que a forma como ela pensa a vida e o mistério determina a forma como ela vai viver. Um sujeito que se considere materialista, que acha que veio da matéria e vai virar pó, tem uma concepção de Deus de que tudo no início era matéria, que essa matéria por algum motivo explodiu e gerou diferentes formas de vida, e ao longo de vários milhões de anos foi gerando as espécies até chegar à complexidade de um ser humano. E quando acabar, ele vai virar pó e voltar à matéria. Se você substitui a palavra matéria por Deus, é a mesma coisa. Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. A matéria é minha origem e a matéria é meu destino. Então Deus, para o ateu, ou para o materialista, é a matéria. Ele tem uma concepção de onde que ele veio. Essa concepção determina a maneira como ele vive. Porque ele vai viver querendo aproveitar a vida ao máximo. Já que eu vou morrer, eu tenho que tirar o máximo de proveito, de prazer, de tudo que eu queira viver. Então, a maneira como o ser humano pensa a sua origem e o seu destino tem uma simetria muito grande com a maneira como ele vive. Ah, mas ele não pensa nada. Ele está cheio de conflitos, ele não elaborou a sua forma de pensar. Ele vai ter uma vida cheia de conflitos. Ele acha que a vida é para ter prazer. Aí ele vai para o trabalho doido para aposentar. Eu, quando fui dar aula numa instituição pública,
Dei aula no Instituto de Educação, no curso superior, né? No curso de Pedagogia do Instituto de Educação, que hoje está vinculado à Universidade Estadual de Minas Gerais. Aí, com 1 ano, eu resolvi sair. Aí uma colega minha, professora lá, chegou para mim e falou assim: sai não, bobo. Se você ficar aqui, você vai ter 2 aposentadorias. A privada, porque eu já era professor da PUC, e a pública. Aí você vai ter 2 salários quando você tiver 60 anos. Eu tinha 22. Eu falei assim, poxa, eu vou ficar 1 ano, vou investir mais 37 para eu aposentar. Quer dizer, que lógica é essa? Né? Quer dizer, o trabalho é penoso. Né? Ele serve para eu ficar livre dele. Então, a construção de uma unidade de pensamento é essa clareza do que eu penso e essa coerência, essa ressonância, essa harmonia com a maneira como eu acho. E esse trabalho é interno. Ninguém vai fazer isso por você. Então, isso difere uma pessoa madura de uma pessoa culta. Você pode ter uma pessoa que estudou tudo. O cara é CDF, ele sabe tudo de ciência, tudo de biologia, tudo de matemática, tudo de português, sabe latim, sabe alemão. Ele é culto. É diferente dele ser uma pessoa educada, no sentido dele usar esse conhecimento para ele pensar a vida. Ok? Então, a educação tem esses 2 braços. Fica claro para nós que a nossa educação está fragmentada, né? Você vai para uma escola e é só informação, informação, informação. A Ângela, que está aqui, quando ela estava no primeiro período, minha filha, né? Quando ela estava no primeiro período de medicina, ela viu a caçula, que tem 5 anos a menos que ela, estudando na 5ª ou 6ª série para... Naquela época eram 8 anos, né? Então ela devia ter uns 14, uns 13, 14. A Ângela tinha 18, estava no início, e viu o livro de biologia que a Débora estava estudando. Assim, cara, você está estudando isso na 5ª série? Peraí que eu vou pegar meu livro. Pegou um livro dessa grossura lá do primeiro período, abriu, eram as mesmas ilustrações, a mesma quantidade de nome para saber como é que era lá o corpo humano. Igual. Um menino de 13 estudando o que um estudante de medicina estuda. Quer dizer, o nosso ensino é enciclopédico. É informação, 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 que vai cair em vestibular e tudo. E a formação? E a sistematização desse conhecimento de uma forma própria. Fica a desejar. Então, o papel da educação, que é a criação racional do próprio ser humano, fica a desejar. Essa aqui é a realidade. O nosso ensino informa. E quando ele é bom, a gente acha que é bom porque ele informa bem. Então a pessoa sabe. Quando ele é ruim, nem sabe. Você faz uma prova de matemática com a população brasileira, a nota é 3, 4 em 10. Para o nível que a pessoa está no ensino. É essa aquisição da racionalidade que vai permitir que eu tenha essa unidade de pensamento. O meu pensamento ser consistente, unificado, coerente, que não produza conflito para a pessoa. E isso dá a minha tranquilidade, a paz de espírito, de eu ser o que eu sou e de eu agir no mundo como eu sou. Então você me convida para um aniversário seu e eu falo assim, sinto muito, Luciana, eu não vou poder ir. Acabou o assunto. Né? Agora, ai meu Deus, como é que eu vou falar para ela que eu não vou? Eu estou tão sem graça. Quer dizer, eu não estou tendo a unidade de pensamento, porque o meu pensamento é não ir. E a minha ação de falar que não vou me deixa em aflito. Então eu estou sem unidade de pensamento. Não vou. Parabéns, viu? Vou te dar os parabéns agora, porque eu não vou poder comparecer. Muito obrigado pelo convite. Ponto final. Você nem vai explicar por quê. Por quê? Não vou. Nem precisa.
Ah, não precisa. Você vai ter que inventar uma desculpa muito séria, porque ela vai ficar chateada se você não for. Aí começam os problemas que a gente vê todo dia e que é o nosso ganha-pão, que o psicólogo vive desses problemas. Né? São os falsos problemas. Então, explicado que o ser humano é um ser racional, que ele precisa aprender a sua racionalidade, como que se educa? Aí eu dividi em 4 estágios, para vocês verem a coerência com a nossa proposta pedagógica para o nosso curso de formação. Primeiro, eu chegar aqui e despejar conteúdo, como as escolas fazem, é inútil, porque vocês que são mães e acompanham para a casa de filho, vocês não lembram o que vocês estudaram quando crianças ou adolescentes. Guerra do Paraguai, tem que estudar de novo. A Revolução da Inconfidência, tem que estudar de novo. Então, para eu educar, eu preciso pegar esse conhecimento todo e sistematizá-lo. Ou seja, classificar o conhecimento sobre o ser humano, que é a nossa praia aqui, né? Nosso ensino é sobre o ser humano e o grupo humano, são os 2 objetos da psicoterapia, e mostrar uma unidade nesse conhecimento. A minha sorte na minha trajetória profissional é que quando eu fui estudar psicologia, ao ir para o primeiro período de psicologia, eu estava no 5º de filosofia. E quando eu peguei as matérias de psicologia, eu já estava praticamente formado em filosofia. Então, eu assisti uma aula de psicologia e vi assim, se você muda o seu jeito de pensar, você muda tudo. Eu concordava. Porque, por exemplo, você bate o carro, fica chateado. Aí depois você pensa bem, gente, mas foi um acidente tão grave, eu tenho que dar graças a Deus de estar vivo. Isso aqui é perda material. Eu estou vivo, ninguém machucou. Você muda o jeito de pensar, você rearranja a sua compreensão. Concordo. Então o cara dava aula disso. Aí vinha um outro professor e falava assim, esse negócio de ficar pensando muito aí, o que vocês pensam, simbólico, e ficar imaginando as representações que vocês têm na mente, complica demais, gente. Se você não está feliz, muda a sua atitude. Entendeu? Se você tem medo de bater o carro, faz seguro. Se você não tinha seguro na primeira vez, faz na segunda. Entendeu? Se você tem medo de cair, tira o degrau lá da sua porta, tira os tapetes da sua casa. Aí vem uma abordagem muito pragmática. E concordo. Só que um brigava com o outro. Quando você sistematiza o conhecimento, você consegue ver que o conhecimento tem um polo mentalista, que você tem que mudar a mente, e um polo fisicalista, que você tem que mudar a realidade. E é possível integrar esses dois pela fenomenologia. Então não precisa de um ficar brigando com o outro. Então, o conhecimento ele tinha que ser dado junto com uma teoria do conhecimento, para que na hora que você estudasse um conteúdo novo, você localizasse esse conteúdo dentro de uma sistematização do conhecimento. O que tornaria todo o conhecimento útil, e não uma coisa que você tem que excluir porque você não concorda. Então o primeiro passo é você ser capaz de sistematizar e unificar esse conhecimento. O segundo passo, eu tenho que saber como que o ser humano aprende. Se ele nasce sem saber, eu tenho que saber como que ele aprende em cada estágio da vida. E o que eu vejo o tempo todo, principalmente orientando mães, é que a educação desconsidera o estágio evolutivo da criança e do adolescente. Então, o menino tem 4 anos e anda enganando todo mundo, mentindo descaradamente. Ele quebra um copo e fala que foi a babá dele. Ele está com raiva da avó e fala para a mãe, mãe, vovó me bateu. Aí a filha fala, mãe, por que você bateu na minha filha?
Eu bati na sua filha? Claro que ela falou que você bateu, ela falou pra mim que bateu. Minha filha, claro que eu não bati nela. Mãe, você já bateu em mim, você deve ter batido nela, porque ela não ia mentir. E isso gera um... E quando você entende o esquema evolutivo, você começa a compreender, opa, nessa fase a criança finge mesmo, ela mente mesmo. E não é capaz de entender o que é ser honesta. Só que os pais querem que a criança de 3 anos seja honesta. Não tem a capacidade cognitiva para desenvolver moralidade. Então os desgastes que isso gera são imensos. Então a gente teria que ter um corpo teórico baseado na medicina e na biologia, na psicologia e na psicologia social, que explicasse como que esse ser desenvolve ao longo das etapas da vida até a idade velha, para ver como que ele aprende. Antigamente, uma criança só ia para a escola para fazer o fundamental, 6, 7 anos. E havia um teste de prontidão, que era para saber se ele está em condição de ser alfabetizado. Né? Porque se checava a capacidade cognitiva da criança para saber se ela podia ir para a escola. Esse conhecimento, ele está completamente disperso, né? Ou fragmentado, ou não está sendo utilizado. Eu fico recebendo os adolescentes no meu consultório, e a maneira como a escola trata um adolescente questionador é: pare de questionar, meu filho, aqui quem manda somos nós, a gente funciona assim. Só que um menino de 12 a 15 anos, é da natureza cognitiva dele questionar. Esperado é que ele questione. Aí ele começa a questionar mãe, pai, as regras sociais, os limites, por que pode, não pode ficar tanto tempo na tela, por que tem que voltar a tal horário. Os pais ficam desorientados, porque ele não me obedece mais. O esperado é que a criança questione. Se você não for capaz de manter com ele um diálogo, para deixar ele exercitar o questionamento, ele vai ficar com raiva mesmo. Aí você pega uma fase linda, que é a pré-adolescência, de afirmação do próprio protagonismo, e chama esse jovem de aborrecente. Porque ele está exercitando, primeira vez, a capacidade de pensar com a própria cabeça. Então, a gente tem que saber como que essa pessoa evolui ao longo das suas fases. Terceiro, você tem que saber, ter uma técnica para que essa pessoa passe de um estágio para outro. Então, se é normal a criança fingir de 3 a 6 anos, isso não é esperado se ela tiver 10 anos. Se ela tiver 10 anos, ela já pode argumentar em termos práticos, concretos. Ela tem uma visão mais utilitarista. Eu vou fazer isso porque vai gerar tal resultado, e não porque eu quero me safar da responsabilidade do trabalho. Né? Agora, como é que eu faço para a pessoa sair de um estágio e ir para outro? Eu tenho que ter uma técnica que permita mostrar à pessoa o que ela ganha ao evoluir. E isso, na medida que ela percebe a vantagem de ir para um estágio mais elevado, e ela tem um aparato biológico e cognitivo que permita, aí ela fala, lógico que eu vou evoluir. Aí ela ganha um outro estágio. Então é preciso ter uma técnica. E é preciso compreender que tudo tem o que acontece e o significado do que acontece. E eu tenho que saber interpretar o símbolo daquele evento, daquela situação, daquela coisa. Então, quanto mais eu sou capaz de compreender o evento e o significado daquele evento, mais profunda é a minha compreensão da realidade. Então, nem tudo é como aparece ou parece ser. As coisas podem ter um sentido oculto que cabe a mim interpretar. Qual que é o grande problema da humanidade? Por que o mundo hoje é o mesmo mundo do Antigo Testamento, quase?
Por que muçulmanos estão brigando com os judeus e com cristãos e o mundo continua essa confusão? Por que tem guerra no Irã, no Hamas? Porque o conhecimento cultural é transmitido sem sistematização. A pessoa aprende Adão e Eva, que é um mito de origem, e ela não sabe comparar o mito de Adão e Eva com os outros mitos de origem de outras culturas, para abstrair e ver uma estrutura única nessa diversidade de mitos de origem. Quer dizer, não houve uma sistematização. Que existe, tem gente que fez, mas a transmissão desse conhecimento é feita por conteúdo. E você que aprenda a organizar tudo que foi informado para você. 2. A transmissão do conhecimento não é programada de acordo com os estágios evolutivos do ser humano. A não ser nas fases bem infantis, porque aí é lógico, né? Você não vai ensinar matemática para um menino de 3 anos. Isso aí a prática mostra que é inútil. Mas o desconhecimento de como que ele atua impede que essa aprendizagem seja mais eficiente. A desobediência na escola é tratada em todos os níveis como um problema. E tem fases que a desobediência é mais prevista do que em outras. Então a didática ela é pela lógica do conteúdo, do mais simples para o mais complexo. Isso as escolas fazem muito bem. A pessoa não sabe matemática, então vão lá para a base. Aí você vai para o 2 mais 2, depois você chega lá na raiz quadrada, na potência e na derivada. Você não ensina a derivada antes da pessoa saber multiplicação, divisão e potência. Agora, a capacidade da pessoa de abstrair é necessária para a aprendizagem da matemática. E a abstração é uma aquisição neurológica que acontece junto com a aquisição da puberdade. Por volta dos 12 anos, junto aí com a menarca ou com a primeira ejaculação. E você não adianta querer a abstração desse menino. Tá? Então, se eu pedir para vocês pegar 5 maçãs e distribuírem essas maçãs nessa prateleira e nessa mesa. Se começar por aqui, vai acabar em qual mesa? Aí eu te dou 5 maçãs, você põe 1, 2, 3, 4, 5. Então se começar por aqui, vai acabar aqui. E se eu te der 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai acabar aqui. Você tem que experimentar. A pessoa concreta experimenta. E se eu te falar, e se eu te der 1753 maçãs e começar aqui, vai acabar onde? Aí. Por quê? Aí. Isso é uma abstração. Você não precisa. Só que se a pessoa não tiver capacidade de abstração, ele vai ficar contando. Até chegar em 1753. Então, na hora que eu entendi que o ímpar vai terminar onde começou, se são só 2 lugares, eu começo a estudar símbolos matemáticos. Aí eu entendo por que serve uma fórmula. Antes é bobagem tentar ensinar isso. Então o que o menino vai fazer? Vai decorar. Ele sabe que é ímpar, mas ele não raciocinou. Aí ele vai para o decoreba, só funciona assim. Então, muitas vezes, a antecipação de conteúdos que exigem abstração antes da criança ter a prontidão para abstração é inútil. Né? É aquela história assim, x mais 7 é igual a 9. Aí você ensina, ó, se x mais 7 é igual a 9, se você passar o x para o lado, o 7 para o lado de lá, vai passar com o sinal trocado. Então vai ser x é igual a 9 menos 7. Então x é igual a 2. Aí você vira para a pessoa e fala assim, y mais 7 é igual a 9. Calcule y.
Um dia essa matéria não, só sei calcular com X. Porque não abstraiu. Ele não entendeu que o X é uma incógnita, que pode ter qualquer nome, qualquer letra. Então esse casamento do conteúdo com a evolução é básica para a formação de um educador. E quarto aspecto, o sectarismo. Sectarismo é quando você tem uma visão cega de uma doutrina, de uma ideia e não consegue enxergar outra. Isso impede o livre exame da cultura e o exercício da sua capacidade de pensar. Então, era muito engraçado, quando eu mesmo estudei filosofia, se tivesse um professor marxista, se você tivesse um pensamento liberal na prova dele, você tirava 0. Se ele falasse, explique o conceito tal, o conteúdo você explicou, de acordo com o conceito tal. Critique a mais-valia. Você tinha que responder de acordo com Marx. Porque se você falasse, a mais-valia, por um lado, se apropria do capital do trabalhador, etc, etc, mas, por outro lado, paga o risco do empresário. Se eu colocar isso na prova, porque ele que está pondo o dinheiro dele, se der errado, ele que perde. Esse risco não pode ser remunerado, porque você está considerando só, você leva 0. Se eu tivesse um professor padre, eu sabia que eu tinha que inventar um jeito de colocar Deus na resposta, porque ele ia me dar a resposta porque ele era sectário. Senão ele me achava um herege. E isso a gente vê nas faculdades o tempo todo. Entendeu? O professor é de esquerda, se você tiver um pensamento de direita, ele te chama de burguês. O professor é de direita e tiver uma pessoa de esquerda, te chama de corrupto. De pessoa que não quer trabalhar. Vai estar na bolsa, meu filho. Você está fazendo o que aqui? E aí você começa a não conseguir pensar com a sua cabeça. Então esse sectarismo atrapalhou o problema da educação. E está cada vez mais exacerbado. Expliquei o que é educação. Uma outra novidade. A psicoterapia é um processo educativo. Só que é reeducativo. Porque você pega geralmente um adulto, ou às vezes até um adolescente, para que ele reprograme as informações que ele recebeu da cultura e que o fazem sentir com culpa, sem realização, sem unidade de pensamento, com conflitos. Então, a psicoterapia é reeducativa. Eu vou explicar agora como que ela se conecta com esse propósito educativo, que é a criação racional do próprio homem. Primeiro, a forma como nós organizamos a psicoterapia, e aqui nós estamos falando da psicoterapia analítica, fenomenológica existencial, vale-se dessa unificação dos dados das teologias, das filosofias e das ciências. Quer dizer, primeiro, não se despreza o conteúdo teológico, nem filosófico, e se apropria-se desse conhecimento para pensar a ciência do ser humano e do grupo humano. E isso possibilita o exercício do pensamento de uma forma sistematizada para que a pessoa, o educando ou o cliente, pense com a própria cabeça. Para que ele elabore uma síntese profunda, pessoal, fundamentada na liberdade que ele tem de pensar. Então, ele não pode ter preconceito de conhecimento. Vem tudo e passa por um crivo crítico. Mas ele vai pensar não no nível do conhecimento que ele recebe, mas num nível de uma abstração maior, que vai permitir a ele ter essa compreensão de como que pensamentos aparentemente contraditórios são dois lados da mesma moeda, para ele poder construir uma unidade. Deixa eu ver que o chat ali tem algumas informações. Acho que foi o pessoal médico. Entrando, ok, Patrícia médica, Maria Tereza médica. Ok.
Segundo aspecto, e aqui o número e a corzinha do número tem relação com o que eu apresentei antes. A psicoterapia analítico-fenomenológica existencial é uma metateoria. Então esse é um diferencial muito importante do nosso trabalho. Porque, primeira coisa quando a gente fala que é psicólogo, a pergunta que a gente ouve, sabe qual é? De qual linha? Qual que é a sua abordagem? Eu não sou costureiro, não tem linha não. Por quê? Porque o conhecimento é tão fragmentado que você, eu só faço psicanálise. Então o que você faz? Você trabalha a sua mente. Não, eu gosto de TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Eu gosto de rever meu comportamento, porque esse que eu estou tendo não dá certo. Então são os dois grandes braços, né? Mentalismo pega todas as teorias psicanalíticas de Freud, de Jung, de Adler, etc. E as comportamentais, desde Skinner, Pavlov e agora a psicologia positiva, que tem se apropriado muito dos fundamentos da psicologia comportamental ou fisicalista, né, que pega o comportamento, o behavior. Tá? E o que a Maria Auxiliadora de Souza Brasil, que dá nome à Fundação Souza Brasil, fez? Ao longo da carreira dela, ela estudou muito a psicanálise, muito a teoria do comportamento e da aprendizagem, e construiu uma metateoria com as contribuições da teologia e da filosofia. Tá? E esse corpo constituído, integrado, consegue pensar o pensamento e o comportamento de uma forma integrada. Então você tem muito psicólogo que é contra dar remédio. Então ele só vê o pensamento, ele esquece que nós somos um corpo físico. E você tem alguns profissionais da área de saúde mental que preferem o remédio porque acham que terapia é bobagem. Então E você tem que organizar esse pensamento mostrando o que é do corpo e o que é do pensamento. E para você fazer isso, você tem que construir essa teoria que mostre os estágios evolutivos do ser humano. Desde o nascimento até a idade velha. O que é uma outra novidade, porque poucos psicólogos trabalham o que é uma adultez. Palavra, inclusive, que ela cunhou. Porque em português não havia essa palavra. Vida adulta, vida madura. Né? O substantivo adultez é um neologismo da Auxiliadora. Antes de você passar, posso ver o slide anterior? Está tampando um pouquinho? Reserva. Reprogramação de conduta no sentido de, na terapia, entender tanto o pensamento como reprogramar as condutas. É o fisicalismo. Quando você pega mentalismo, você só reprograma o pensamento. Quando você pega o viés fisicalista, você só reprograma a conduta. Então, por exemplo, eu estou esquecendo onde que eu guardo as coisas. Eu chego em casa, fico 2 horas procurando a chave do carro. Aí eu olho em todos os bolsos, olho onde eu passei, quando eu vejo está dentro do armarinho do banheiro. Aí vem o psicólogo e fala assim, vamos fazer o seguinte, vou te dar um prego, né? Ou então você compra lá no Mercado Central, na loja tal, põe assim do lado da porta, toda vez que você chegar, você guarda a chave ali naquele prego, você vai saber onde que a chave está. Você vai repetindo esse hábito várias vezes, todo dia que você chegar, você vai saber que está ali. E o dia que você deixar no banheiro, você pega, leva lá, porque resolveu o seu problema, você não precisou pensar. É prático e é eficiente. Tem um livro do Skinner sobre a velhice, que é maravilhoso em termos de dar sugestões para o velho saber onde é que ele pôs a chave. Funciona. Agora, por que a pessoa anda esquecida? Não tem muita reflexão. Se você chegar à conclusão de que o esquecimento não é nada cerebral, é uma distração, você vai investigar no pensamento. Até descobrir por quê, pode ser que você continue perdendo tanta chave. Por que você não conjuga? Por que você não permite a pessoa ter um diagnóstico diferencial para saber o que é do físico e que, portanto, uma intervenção médica ou uma intervenção prática resolve, e o que é psíquico, que você precisa de elaborar sua forma de pensar. Tá? Então é mais ou menos assim. O sujeito quer comprar um carro zero de 100 mil reais. E ele está economizando tudo que ele pode. E está difícil dele comprar o carro zero.
Aí ele vai fazer um curso de economia para ele aprender a economizar e investir melhor para ele chegar mais rápido no seu objetivo, fisicalista. Ou ele pode fazer um curso voltado para o mentalismo, para ele pensar assim, quem pôs na sua cabeça que tem que ser um carro de 100 mil? Se você comprar um carro de 60, você fica rico, realiza o seu sonho e ainda sobra dinheiro. Tá? Então, essa unidade de pensamento é que vai dar a ele a tranquilidade de falar assim, eu quero isso, estou agindo conforme eu quero. Isso aqui é a unidade de pensamento. Aí ele reprograma suas condutas em função dessa reprogramação. E se realiza. A parte técnica, você tem que ter um procedimento seguro, que é a TAF, que a gente chama, Técnica Analítico-Fenomenológica Existencial, que permita à pessoa transformar essas condutas automáticas, impulsivas, irracionais, sem consciência, em condutas racionais, inteligentes e conscientes. Então, eu tenho que saber, eu não posso ficar lá escutando a pessoa e esperar ela ter um insight. Eu tenho que promover essa compreensão. E isso se baseia na teoria da aprendizagem. Eu tenho que saber como que o ser humano aprende e como que ele evolui para criar as condições, ao lado do braço da formação, para que a pessoa, ao pensar, descubra a sua maneira de pensar. E aí, naturalmente, de agir em conformidade com o seu pensamento. E um quarto aspecto, esse um pouco mais abstrato, porque é simbólico, é a psicoterapia é um evento sui generis, porque é muito artificial, você cria um ambiente lá de diálogo, né? Ou analista analisando, ou analista analisando em grupo, para oferecer ao analisando a oportunidade dele repetir as suas atitudes inadequadas que ele tem na vida. Só que ele vai repetir em um ambiente educativo, ou seja, ele não vai ser punido pelos erros dele, ele está ali para se educar de novo. Como ele já veio com problemas e com inadequações, ele vai repetir essas inadequações na relação com o seu terapeuta e com o modelo de trabalho. Ao fazer isso, ele vai compreender, opa, então isso que eu estou vivendo aqui é o que eu vivo lá no meu trabalho. Esse conflito aqui, esse incômodo aqui é o mesmo incômodo que eu tenho com a minha mulher, com o meu marido, com a minha filha adolescente, com o trabalho. E aí ela compreende, no nível simbólico, as dificuldades que ela tem. E isso permite a consciência de si. Agora eu estou entendendo por que eu sinto isso. Então, para a nossa técnica, para ser um cliente na psicoterapia analítico-fenomenológica existencial, o adulto tem que ser capaz de algum nível de abstração. Senão a terapia não vai funcionar para ele. Ele tem que ser capaz de entender que a dificuldade que ele tem com o carro que estragou e a raiva que ele tem do carro, se ele abstrai um pouquinho, ele consegue entender que é a mesma origem que a raiva que ele tem do seu chefe. Então ele vai para o nível de abstração. O evento educativo primário do ser humano é da relação da pessoa com quem? Com a mãe. Então, ele viveu o processo educativo dele, eu, minha mãe. A terapia é como se fosse um útero artificial, um laboratório, para ele viver a dificuldade, eu, minha mãe. Na hora que ele entende que o problema não é a mãe, é o desejo dele de ter mãe, ou seja, de ter alguém que resolva os seus problemas, ele já abstraiu um pouco. E aí ele pode abstrair que, no fundo, o que ele está querendo não é mãe, ele está querendo é Deus. Porque Deus é a grande mãe. Deus é quem resolve todos os problemas da humanidade. É onde eu quero ter a plenitude. E na hora que eu entender que o grande problema do ser humano tem a ver com a sua origem,
que materialmente é a nossa mãe, porque a gente saiu de dentro dela, é o conceito mãe, porque a gente quer que todo mundo nos favoreça, e abstraindo mais ainda é o conceito Deus, aí eu vejo que todo conhecimento da teologia e da filosofia faz todo sentido. E aí eu consigo trabalhar num nível que nós chamamos aqui na nossa terminologia, ôntico-antropológico. Ou seja, o que eu vivo na minha vida repete o que todo ser humano vive na vida dele. Mudam os símbolos. Tá? Eu vivo isso no meu trabalho, mas é a mesma coisa que eu vivo com a minha mãe, que parou de me dar mesada quando eu fiz 18 anos. Ou com o meu chefe, que não quis me liberar no dia do Jogo do Brasil. E eu fiquei morrendo de raiva do chefe. Né? Ou do terapeuta, que cobrou multa porque ele atrasou o dia do pagamento e o contrato fala que depois do dia do pagamento tem 2% a mais. Então, quer dizer, aí ele vai entender. Você cria o ambiente para ele entender onde que está a dificuldade dele. E isso num ambiente que ele não é retaliado. Não tem punição, não tem castigo. É num ambiente que ele percebe, pô, eu estou aprendendo isso e estou me sentindo amado pra caramba. O terapeuta está dizendo onde que eu estou falhando e eu estou saindo de lá cheio de amor. Quer dizer, que é a experiência educativa por excelência. Ok? Vamos lá. Tá, como é que eu me torno educador? E aqui eu estou extrapolando um curso de formação que a gente oferece aqui, e muitos de vocês já estão inscritos nele, que muitas vezes é para formar um profissional da psicologia ou da medicina para ser psicoterapeuta, mas é também para formar um profissional que lida com uma equipe de diretores, que lidera uma equipe de gerentes, né, que está numa sala de aula e administra lá a relação com seus alunos, que é mãe e tem seus filhos, que é pai e tem seus filhos. Então, a minha compreensão, para eu ser educador, o evento terapia, a psicoterapia é um evento educativo, mas o psicoterapeuta pode ser um pai. Então, as pessoas que procuram o nosso curso, mais da metade não é profissional que vai usar isso para atender psicoterapeuticamente. Aprende a teoria, aprende a técnica, aprende a simbolização, mas não vai aprender. Vai melhorar a sua prática profissional e familiar e relacional com este conhecimento, porque ela vai atuar com amor. Ou seja, como uma pessoa educadora, que não cutuca a dificuldade do outro e que facilita a convivência porque conhece como é que a mente do outro funciona e o que precisa para que a relação seja harmoniosa sem se prejudicar e sem prejudicar o outro. Então, eu dividi cada um dos próximos 4 itens que eu vou falar em 2 braços, porque um braço é informação, o outro braço é formação. Tá? No braço da informação, o educador ele tem que ter uma bagagem cultural. Ele tem que ser capaz de conhecer o pensamento da cultura, sistematizar esse pensamento e pensar com a própria cabeça. Então, ao invés de eu ser um especialista em teologia, eu tenho que me fazer teólogo. Ao invés de eu ser um filósofo que segue a cabeça de um pensador, eu tenho que me tornar filósofo e ser o pensador. E ao invés de eu ser um cientista que segue a medicina por evidências ou que segue a inteligência artificial, eu tenho que ter um cientista que se vale de tudo isso como um cientista que sabe pensar o que a ciência oferece. Eu participei esse fim de semana de um congresso de cardiologia, onde eu dei 2 palestras. Um dos médicos que me antecedeu falou o seguinte: na medicina, você estuda o conhecimento sobre o corpo humano. E esse conhecimento é científico. Então, você estuda uma experiência com método para saber por que aquela pessoa está tendo aquele sintoma. Quando a pessoa chega no seu consultório, você não vai conseguir fazer com ele a experiência que você leu no artigo. Aí ele diferencia
a produção de conhecimento, da aplicação do conhecimento. E ele chama esse ofício de arte. Por quê? Porque ali você tem que usar todas as informações, inventar as hipóteses, pedir os exames, fazer o que tem que fazer e atuar. E cada caso é um caso diferente. Tem uma idade diferente, é um histórico diferente, é um complicador diferente. Então, você não está fazendo ciência, você está aplicando a ciência. Então, isso exige essa sistematização, sua capacidade de fazer a sistematização. Senão, você não usa. E, por outro lado, você tem que se conhecer. Quer dizer, eu preciso saber como que eu funciono, qual que é a minha estrutura de personalidade, as minhas tendências, quais são qual que é a forma habitual de conduta que eu tenho, como que eu quero atuar. Então é conhecer a estrutura e a dinâmica da própria personalidade. Eu tenho que ter conhecimento do meu diagnóstico de personalidade com profundidade. 2. Para eu me formar educador, eu tenho que entender quais são os diagnósticos da estrutura e da dinâmica da personalidade de uma pessoa. E ao conhecer esse esquema evolutivo nas fases da infância, da adolescência e da adultez, eu consigo perceber que um adulto pode estar raciocinando, pensando e agindo como se fosse uma criança. Mesmo estando adulto. São as perturbações nessa evolução. Então, eu tenho um esquema que me dá condições de eu fazer um diagnóstico das condutas das pessoas. Eu vou conversar com aquela pessoa, se eu falar dessa maneira, eu já sei que ela vai estourar. Porque ela tem esse diagnóstico. Então, corre o risco dela estourar. Como que eu posso falar para tentar evitar o estouro? E se estourar, como é que eu posso me defender? E eu planejo a minha intervenção com aquela pessoa, né? Então, na hora que você vai combinar um Natal na família, se você tivesse o diagnóstico dos seus parentes, seria muito mais fácil, daria muito menos briga. E eu tenho que aprofundar no meu conhecimento para ver onde que eu escorrego nas minhas condutas, onde que eu ainda estou falhando, para cada vez me apropriar mais do conhecimento da minha estrutura e da dinâmica da minha personalidade. Como muitos de vocês já conhecem o nosso trabalho, aqui valeria a pena dizer que do lado esquerdo, na fase da informação refletida, as aulas teóricas, módulo 1. E do lado direito é o grau 1 na psicoterapia. Então, por exemplo, tem gente que está chegando para fazer o grau 1 e o módulo 1, que é esse quadro. Quando a pessoa passa para o grau 2 e o módulo 2, opa, está faltando aqui, está fora de ordem. Não, peraí, eu que errei. Quando ela passa para o grau 2 e para o módulo 2, ela vai conhecer a estrutura, vai estudar a teoria com todos os seus estágios de suas perturbações e vai aprofundar no seu conhecimento lá. Aí já não é mais terapia, é um aprofundamento no processo terapêutico. Também é preciso eu conhecer a lei operacional da aprendizagem, que preside a transformação de um viver instintivo em um viver racional. Eu tenho que saber que intervenções eu faço para uma pessoa mudar de estágio. Como que essa pessoa aprende e o que é preciso aprender primeiro para ela ter a aquisição adulta. A educação não pode dar esse salto. Você tem que ter uma didática. Tá? Primeiro eu tenho que perceber que eu tenho uma individualidade. Que eu sou separado das pessoas. Depois eu tenho que gostar de mim. Depois eu tenho que procurar ter uma independência. Depois eu tenho que saber como que eu me comunico com as pessoas para obter delas o que eu quero. Depois eu tenho que pensar e planejar as minhas condutas com mais eficiência, com mais economia. Depois eu vou acrescentar à minha conduta os meus valores. O que tem mais importância, menos importância naquilo que eu quero. E questionar a legitimidade do que eu quero. E depois eu vou atuar sabendo que eu sou parte de uma comunidade e que toda atuação vai provocar reações. Então, a toda ação corresponde a uma reação. E no grupo humano, eu preciso saber como participar do grupo, uma vez que eu só existo em grupos.
e vou ampliando isso até um nível mais participativo, né? Mais abstrato. E do ponto de vista técnico, do ponto de vista pessoal, eu tenho que ter a minha mente preparada para fazer essa intervenção. Porque se o outro vai usar o educador como espelho da sua dificuldade, eu tenho que ter esse preparo. Então, quando um filho xinga a mãe, o educador não pode, ou a mãe, né, não pode se sentir ofendida por uma criança de 3 anos. Já pensou se o terapeuta ficasse ofendido com o que o cliente faz? Então, ele tem que ter a mente preparada, porque se ele se sente ofendido, a possibilidade dele retaliar, dar uma palmada, é muito grande. Imagina um psicólogo dando uma palmada no cliente no consultório. Se, mesmo que ele tenha vontade, o preparo dele vai fazer com que ele tenha consciência da vontade e demonstre uma atitude que ninguém vai perceber que ele teve a vontade. E o nome disso é maturidade. Porque a gente continua tendo sangue, né? Por esse sangue aqui corre veia, a gente não é Deus. Ou como diz o João Gilberto, né? Nesse coração desafinado, né, também bate um coração. Todo desafinado também bate um coração. Então, quer dizer, a gente é sensível. Mas a conduta é elaborada porque a gente tem a capacidade de pensar essa conduta antes. E, finalmente, eu vou conhecer os símbolos que a cultura oferece para saber interpretar o significado de cada encontro. E eu vou sentir a minha vida com religiosidade. Ou seja, eu vou sentir e compreender o significado que eu dou para o cotidiano. Para que o trabalho não seja um fardo, mas seja uma obra. Para que haja uma transcendência em cada coisa que eu faço no dia a dia. E eu me senti participante desse mistério, que é a vida. E que é finito, né? Porque daqui a pouco a gente não está aqui. Um sopro. Então, como que eu dou significado a essa passagem do meu nascimento até a minha morte? Como é que eu transcendo vir aqui numa segunda-feira à noite e achar bom? Eu dar uma festa e eu achar bom lavar os copos. Ou gastar para pagar alguém para lavar, né, os copos. Quer dizer, como que eu valorizo, que sentido que eu dou para o que eu estou fazendo? Enfim, a psicoterapia analítico-fenomenológica existencial visa promover a criação racional do próprio ser humano. Por isso que ela é um evento educativo por excelência. É o objetivo de toda educação, uma vez que todos nós nascemos sem saber pensar. E é a única forma de desenvolver o espírito crítico para se conhecer, para conhecer o mundo e para se realizar como pessoa. Se eu não parar para pensar em cada atitude, por que eu estou fazendo, e não buscar uma unidade, a chance de eu achar a vida complicada, né, difícil, é enorme. E se eu consigo ter essa unidade, eu vou achar a vida boa. Que é o objetivo, é a gente achar a vida boa. Mesmo que trabalhosa. Porque ela é trabalho. Essa que é a questão, né? Quer dizer, a vida é trabalho. E se eu entendo e aceito que isso é trabalho, eu assumo o meu trabalho. E o mais legal de descobrir isso é que a melhor forma de não ter trabalho é trabalhando. Excelente. Quer dizer, o preguiçoso, ele trabalha 2 vezes. Então, por exemplo, eu quero pregar um quadro na parede da minha casa. Ele é um pouco pesado, um pouco leve. Se eu colocar um prego aqui e um martelo, 2 minutos esse quadro está na parede. Mas ele é um pouco pesado. O melhor seria pegar uma broca, uma bucha, parafuso, furar. Aí na hora de furar eu tenho que ter a furadeira o fio é pequeno, a tomada está longe, eu tenho que ter uma extensão. Aí a furadeira, a tomada é chave inglesa, aí eu tenho que ter um T para poder chegar lá. Dá um trabalho danado furar. Cai poeira.
aí depois fica aquela poeirinha no rodapé, aí eu tenho que aprender como é que faz para não cair poeira. Aí eu vejo na internet que tem um jeito de colocar uma sacolinha com uma fita crepe, ponho aqui e não dá errado porque eu não sou furador de parede, então não dá errado, o negócio. Aí eu ponho a broca, aí o parafuso que eu ponho não é para essa bucha, o furo que eu fiz não é para a bucha, aí eu vou, coloco outro, não sei o quê. Aí tem que pôr uma chave de fenda, aí não tem chave de fenda, eu pego uma faca, estrago a faca, não sei o quê. Não, melhor não fazer isso, porque vou pegar uma chave de fenda, aí você compra a chave de fenda, põe, não sei o quê, e põe. Deu trabalho pra caramba, vou fazer um prego, muito mais fácil. Aí você põe o prego e fala, mole. Aí um dia você deixa a janela aberta, dá uma ventania, seu quarto tá no chão, quebrado, com não sei o quê. Aí você vai ter que fazer tudo que você deixou de fazer, mais arrumar a bagunça, mais comprar um quadro novo ou estragou o seu quadro. Então, quer dizer, na hora que você entende que não tem como fugir do trabalho, você fala, então, mãos à obra. Então, se é trabalho, deixa eu saber o que eu quero para eu economizar minha energia. Para eu não ficar gastando meu tempo com coisa que está longe da minha atuação. Então, o curso, ele é organizado em 5 graus e 5 módulos, que são independentes. A pessoa pode fazer só a parte do CEPAF, que é a formação para trabalhar a sua própria vida, e fazer só a parte teórica, que é para formar a sua forma de pensar de uma maneira profunda. E pode fazer os dois concomitantemente ou de forma não concomitante. Então, no módulo 1, o objetivo é sistematizar e unificar o conhecimento produzido pelo ser humano, na parte teológica, filosófica e científica. No módulo 2, saber como o ser humano aprende em cada fase do seu desenvolvimento psicossocial. Ter o conhecimento da teoria. Módulo 3 é o estudo da técnica. Como é que eu promovo a saúde, promovo a passagem da irracionalidade para a racionalidade. E o 4 é o estudo dos símbolos. Compreender e decodificar o significado de cada encontro entre o que eu penso e a realidade. É ver se o que eu penso está de acordo com a realidade e se esse encontro é saudável. Ou se eu estou distorcendo o pensamento ou distorcendo a realidade para caber no meu pensamento. E o 5? O 5 eu vou explicar aqui. O 5 é a revisão de tudo. Na parte teórica a gente chama de metodologia existencial, porque aí a gente estuda sistematicamente à luz da teoria, da técnica e da simbolização. E no grau 5, uma sistematização, quer dizer, uma revisão do processo terapêutico, da teoria, da operacionalização da teoria, que é a técnica, e da simbolização. Então, a gente chamava antigamente, Luciana, o grau 5, de reciclagem. É uma revisão de 4 em 1, né? Rever tudo ao mesmo tempo. E aqui é mais do mesmo, né? É o que está no nosso folder e no nosso material da internet. É a parte teórica dada pela ESEX, que são os módulos, e a parte prática eu já fui incorporando isso na explicação. E aí eu abro um pouco para que vocês perguntem o que quiserem, seja sobre o que eu expliquei, seja sobre o curso.